Agora foi a câmera certa. Irmãos, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Sim. Ajeitar aqui assim a altura certa. Pois é. Deixa eu só chegar aqui assim, tudo bem. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Um pouquinho para lá e mais baixo. Ok. Acho que agora vai. Pois é, irmãos, nós estamos começando a transmissão um pouquinho antes, só para ir ajeitando essa câmera, para não ficar em cima da hora. A gente ajeitando aqui. Nossa transmissão a partir aqui hoje de Florianópolis. Que o Senhor nos fortaleça nessa jornada de hoje aqui. Estou em recuperação, recuperando aqui de uma gripe muito forte, de uma sinusite muito forte, mas estamos recuperando com a graça de Deus. E juntos no Senhor a gente nós vamos caminhando, né? Daqui a pouco alguns irmãos já têm chegado, alguns irmãos estão acessando aí pela internet. E acessando. O seu rosto estava escuro, Depende do ângulo ali também, né? Realmente precisava de mais iluminação, mas tá bom, né? Com o tempo a gente ilumina tudo isso aqui mais. Mas olha, irmãos, aos que estão longe, né? Como diz a palavra do Senhor em Coríntios, há um ato da graça de Deus alcançando as pessoas em toda parte, em todos os lugares. Esse alcance, né, da parte de Deus em tocar as pessoas em todos os lugares. Então é descrito aqui logo no começo da carta aos Coríntios, né? Paulo, na sua escrita, para atingir, para fazer chegar a sua palavra, a palavra também de Deus aos irmãos que estavam morando lá em Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, a gente encontra a dimensão assim desse alcance da graça de Deus. Realmente não tem fronteiras, né? Não tem limite o alcance da graça de Deus. E aqui Paulo, que foi chamado por Deus, pelo Criador, pelo Senhor, pelo Soberano, né? Por aquele que é a autoridade máxima sobre tudo, sobre todos, Paulo foi chamado por Deus e para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, o chamado para um serviço, né? Então Deus o chamou para que ele em Cristo possa ser o mensageiro da palavra. Oi, filho.
apóstolo de Jesus. Então, a realidade de Deus, ela é transmitida à humanidade pela pessoa de Cristo. Não tem outra forma, não tem outro jeito de Deus ser conhecido ao ser humano, a não ser por Jesus Cristo. Não tem outro jeito, né? A grande revelação de Deus está em Cristo. A grande revelação de Cristo é que Deus é parecido com Cristo, né? Que na verdade Deus é exatamente Cristo. Isso está em João, né? Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Lá em João 14, os discípulos, admirados com as falas de Jesus, então Jesus agora próximo da sua volta para o céu, Jesus então fala com eles sobre isso. Ele fala: agora eu preciso partir, eu preciso ir e cumprir aquilo que só eu posso fazer. Onde eu vou, vocês não podem ir, só eu vou. Só eu posso ir. Então, só eu que posso ir à cruz. Só eu que posso realizar a redenção da humanidade. Então, Jesus vai naquela direção da redenção, lá para a cruz. E os discípulos começam a ficar assim meio assustados e começam a ficar perguntando, né? Mas como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é esse caminho? Para onde tu vais? Então, nesse diálogo todo, Jesus diz assim, na pergunta de Tomé, né? Mostra então para nós o Pai, e isso é suficiente. Jesus fala: mas quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Não tem outra maneira, não existe outra revelação no mundo com essa dimensão tal que o próprio Pai se mostra em Cristo. Essa identidade, essa realidade de Deus em Cristo, e que apresenta ao mundo o próprio Deus em Cristo, naquela maneira despojada, né, que assustou o mundo e impõe ao mundo vamos dizer assim, uma contradição, porque o mundo tem uma expectativa em relação à autoridade, né, ao Deus Criador, à divindade, e ali na pessoa de Jesus está sendo apresentado o Deus eterno, Criador e soberano e Senhor, né, naquela maneira despojada que Filipenses diz que ele se humilhou e tomou a forma de um homem e procurou servir até a morte de cruz, que está ali a nossa redenção. Então esse caminho trilhado por Deus, que tem em vista a redenção da humanidade e que tira de foco, né, a humanidade desfocada, né, e estrábica, né, faz com que a humanidade, assim, na sua maneira de elaborar teologicamente a divindade, ela seja descrita como totalmente fora de foco, né, irmãos? Então, no entanto, é assim, né, essa realidade prometida desde o início da história humana, porque sem essa ação de Deus, dessa forma em Cristo, e realizada os atos naquela cruz, no altar maior do sacrifício que se tornou a cruz, isso não seria possível a redenção. Nossa vida estaria definitivamente condenada, né, ao inferno, né, a uma realidade eterna sem a vida eterna. Quer dizer, a realidade eterna sem a vida eterna é a morte eterna. Então o próprio Deus toma atitude incompreensível para a mente humana, né? É incompreensível essa atitude de Deus para a mente humana. Então ele não consegue entender essas dimensões, né? Então Deus, mesmo assim, não se preocupando que a intelectualidade humana entenda essas coisas, ele toma a atitude necessária para a redenção humana. E nesse ato
todo, até chegar à cruz, que é chamado na Bíblia de plenitude dos tempos, né? Plenitude dos tempos, é a vinda de Cristo ali, né? Olá, irmãos queridos. Entrem, amados. Oi, Tiabá. Irmã Margarida. Irmã Nair. Amém, amém. Da mesma forma. Amém. Você está perto do Felipe? Nossa, então, conforme 1 Coríntios, no capítulo 1, mostra para nós, né, a vontade de Deus expressa em Cristo, né, ela vai tomar uma dimensão dentro do tempo, vai estar invadindo o tempo que ele mesmo criou, né, o tempo, o espaço, a história. Então Deus ele cria o tempo, o espaço e a história, e o ser humano dentro disso tudo, né, e tudo se torna perdido na devastação do pecado, dentro do ato humano, né, da desgraça que ele assumiu ali no Éden, no início da história, fazendo um contágio do mal tão devastador dentro de si mesmo, né, e tão amplo quanto tudo aquilo que foi criado foi afetado. Então essa desgraça, esse mal, essa virulência, né, essa dimensão de contágio foi tão grande, tão ampla e tão terrível, que a palavra de Deus, diagnosticando o ser humano, oi, irmão, pode entrar, diagnosticando, dá um diagnóstico da morte, da extensão disso, né? Pode colocar lá, Manuel. E assim Deus toma a iniciativa da graça, né? Chamado graça. Porque, de fato, a única coisa que resultou após esse ato responsável do ser humano foi a desgraça da morte eterna. O que poderia suplantar tamanha situação de devastação e condenação? Só algo da graça de Deus mesmo, né? O ato da própria graça de Deus, que vem na interferência, na intervenção de Deus, nessa graça de Deus operada por Ele, que começa a tomar corpo na promessa dEle, na palavra dEle. Então a palavra de Deus é tão consistente que quando ela emite a graça por palavra, por promessa, é realidade já. É realidade. Tamanha é a densidade da promessa, irmãos, na palavra, que todo aquele que crê nessa palavra é salvo. Imediatamente salvo, naquele momento salvo. Assim percorre a promessa de Deus por todo o chamado período histórico humano, desde o Éden até a plenitude dos tempos, quando Jesus finalmente cumpre a densidade dessa promessa. Nele mesmo, Ele, a própria promessa em pessoa se torna pessoa, o próprio Deus se torna pessoa, para que essa graça de Deus ali se realize o que foi prometido. E o que foi prometido era real na sua promessa, porque não podia ser diferente quando promessa de Deus. Não tem como ser diferente. Então Deus cumpre a sua promessa na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus. E a partir dessa promessa cumprida na plenitude dos tempos, inicia-se o último dia, na promessa de Deus também, como último dia. Então é promessa do Senhor que a partir da plenitude dos tempos, em Cristo, se inicie o último dia. Em toda a economia de Deus, dentro de tudo aquilo que está planejado no coração de Deus, para que seja realizado, né? Para que as coisas aconteçam nas dimensões que Deus somente pode fazer, é prometido por Deus que inicia-se o último dia a partir da vinda de Jesus, né? Então, desse tempo de Jesus até a outra vinda de Jesus,
existe um período histórico, existe um período de tempo, um período de espaço, que Pedro, com muito cuidado, ele chama a atenção assim: cuidado para que não sejam as mentes de vocês confundidas com o tempo, como se isso fosse, vamos dizer assim, algo não cumprido, simplesmente por causa do tempo. Cuidado para que as mentes de vocês, que são filhos de Deus, não sejam confundidas com o passar do tempo. Porque o passar do tempo não significa nada em relação à promessa. A promessa é algo que é consistente, é algo que é eterno, é algo que é impossível de não ser cumprido. E já está prometido, então já está cumprido. Só é uma questão de tempo, e existe um propósito por isso. E Pedro diz assim: irmãos, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não existe problema para Deus em relação ao tempo, né? Aquilo que às vezes vai precisar de ser feito em 1000 anos, será feito em 1000 anos sem problema. E se precisar de ser feito o que em 1000 anos foi feito em um dia, será feito em um dia, e isso será, né? E não há problema nenhum para Deus. Só não deixa a mente de vocês serem confundidas, como a maioria das pessoas será confundida, né? Oi? Esther, irmã Patrícia, né? Então, há algo aqui em 1 Coríntios 1, versículo 1, que diz assim: a vontade de Deus, né? A vontade de Deus. Então, a vontade... Oi, irmão. Oi, Pedro. Opa. Então, amados, nós aqui em 1 Coríntios 1, a gente tem esse algo chamado vontade de Deus. Então, a vontade de Deus não pode ser anulada, não pode ser desfeita, não pode ser mudada, não pode ser alterada, não pode ser frustrada, nada. Ela não pode ser. Então, ela é o que ela é, e ela está sendo dentro do período do tempo, do espaço da história. Então, o ato aqui que Paulo diz que a vontade de Deus, o Senhor Deus o chamou para ser apóstolo de Jesus Cristo, né? Então, ele foi chamado por Deus para servir aos propósitos de Deus que estão em Cristo. Sempre estão em Cristo. Sempre estiveram em Cristo. E a obra de Deus é feita em Cristo, né? Desde a criação do universo, porque ele é o agente da criação. A gente sabe disso, que nada do que foi feito se fez sem Cristo, né? Então, o ato de Deus em Cristo agiu de uma tal maneira que o Senhor fez o universo em 7 dias, né? Ele fez em 7 dias. Isso está escrito em Êxodo 20, quando ele diz assim, que nós devemos descansar, porque o Senhor fez o universo em 6 dias e no 7º descansou, né? Então, Deus fez em 6 dias, está descrito literalmente no livro da lei, né? Alguém disse assim: puxa vida, Deus fez o universo em 6 dias. Já pensou? Irmãos, esse universo hoje o pessoal já vê que é um pouquinho grande. E aí tem gente que tem dificuldade de, a partir da reflexão humana, né, de imaginar, primeiro, que tenha sido alguém capaz de fazer tudo isso, né? É claro que não é possível alguém do jeito humano de imaginar fazer tudo isso. Não dá, né? Mas Deus fez em 7 dias. 6 dias. Deus fez isso em 6 dias. Oi? E lá em João, a palavra de Deus diz que Jesus disse assim: agora eu estou para voltar para o céu. Eu vou voltar para o céu.
o coração de vocês, nesse meio tempo, ele pode ficar turbulento, atribulado. Porque nesse meio tempo, muitas coisas vão acontecer, são necessárias que aconteçam. Existem fenômenos dentro da história que vão acontecer. E vocês, o meu povo, disse Jesus, pela minha palavra, vocês vão estar preparados para saber o que vai acontecer. Só vocês vão saber o que vai acontecer. Isso não é dado a conhecer as outras pessoas que estão fora de Cristo. Eles não vão saber. Para eles, os acontecimentos do mundo simplesmente seguem aos roteiros e scripts do mundo. Entende? Dos governos e dos movimentos políticos e dos movimentos religiosos e dos movimentos sociais ou de revoluções e tais e coisas. Isso é o máximo que o mundo vai poder ver. Mas vocês, disse Jesus em João 14, em Apocalipse e em muitos outros lugares que vamos ver, vocês não. É dado a vocês conhecer os mistérios do reino de Deus. E só vocês, e só a minha palavra, é que pode guardar a mente de vocês, para que vocês não sejam abduzidos pelas filosofias e ideias que esse mundo vai impor sobre vocês, ou sobre o mundo. E vai impor de uma tal maneira, de uma tal força, que a tribulação vai ser muito grande sobre vocês. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Continuem crendo em Deus. Continuem crendo em mim. Porque nesse mundo a tribulação vai ser pesada demais. E vocês vão passar por isso. Né? E então, só que eu tenho que ir também, da mesma forma que Jesus disse que ele teve que vir aqui para realizar a obra da redenção, prometida desde o Éden, e tão densa essa promessa, que todo aquele que cresce na promessa era salvo mesmo antes dela ser feita. Ela continua salvando gente após a obra da redenção ser feita. Ela é tão densa que não tem nada nesse mundo que pode destruir o que Jesus fez na cruz. E em cada geração ele está salvando gente. E então, uma multidão de irmãos nossos lá no céu começaram a clamar diante de Deus, dizendo assim, lá em Apocalipse 6, Senhor Deus, quando que vão acabar as iniquidades que estão sendo feitas no mundo? Senhor Deus, quando? Até quando que essas iniquidades vão continuar? E aí Deus, ouvindo o que eles têm a dizer, olha para eles e diz assim, fiquem tranquilos, fiquem calmos, porque isso que está acontecendo tem que acontecer. Isso tudo vai acontecer, mas porque é necessário que haja tempo para que se cumpram o número dos que têm que ser salvos e vir para cá junto conosco. Isso é descrito claramente em Apocalipse 6. Né, irmãos? Entende? Então, Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, eu vou lá, porque eu vou lá para fazer os lugares que vocês vão morar. Eu vou construir o novo céu e a nova terra. Né? E uma vez uma pessoa disse assim, puxa vida, Deus fez em 7 dias esse mundo inteiro. E já são pelo menos uns 2000 anos que ele está fazendo o céu. Irmãos, já pensou que lindo que vai ser esse céu? Né, irmãos? Irmãos, isso é impressionante. Em 7 dias ele fez o universo inteiro, mas ele está precisando de 2000 anos. E ele está usando literalmente a mesma ideia. Ali tem 7 dias literais. E nós podemos imaginar que 2000 anos, nesse ponto, é literal também. Ele está trabalhando lá para fazer as coisas para nós. Eu não consigo nem imaginar. Por isso que a linguagem de Apocalipse tem que extrapolar. Né? Oi, irmãos. Manuela? Oi? E aí, Gabriel? Tá bom? Bem? Irmão Santo? E irmã Luciana? E então, aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios, de 1 Coríntios 1, né?
capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo fala da vontade de Deus. Né, irmãos? A vontade de Deus que está em andamento pela pessoa de Jesus. Paulo é chamado para ser apóstolo de Jesus. Então, Jesus Cristo tem algo a ser ministrado e ele chama o apóstolo Paulo. E Paulo vai trabalhar dentro do tempo. Né? E o tempo é necessário. E o tempo vai ser usado por Deus. Né? E lá no versículo 2 ele fala assim que existe uma igreja de Deus. Existe uma eclesia de Deus. Né? 1 Coríntios 1, 2, ele fala assim, a eclesia de Deus, a igreja de Deus. A eclesia, isto é, aos chamados por Deus. Já vimos isso várias vezes aqui, os irmãos não têm mais dúvida de que a eclesia que está escrito aqui não tem nada a ver com prédio, não tem nada a ver com denominação, não tem nada a ver com isso. Isso é moda, modelo que surgiu ao longo dos séculos, não é o modelo bíblico. O modelo do Senhor, ele está falando diretamente aos que foram chamados por Jesus. Nós precisamos ter isso guardado no nosso coração. É chegado um tempo que não podemos mais errar, irmãos. Não podemos mais nos equivocar com nada. Porque são várias vias que estão sendo trabalhadas pelo diabo para tentar enganar o povo de Deus. Várias vias. Né? São várias vias. E o João, mesmo aqui, eu fico pensando, o João foi preso. Já pensaram, João foi preso. Quando a gente fala João, estou falando do apóstolo também. Né? O João, o apóstolo de Cristo, foi preso. Ele mesmo fala que foi preso na ilha de Patmos. Já pensou uma pessoa de 90 anos ser presa? Quem que prendeu João? Vocês sabem quem prendeu João? Foi o Império Romano. Foi o César, o poder imperial. Por que João foi preso? A mensagem de João não era somente que Jesus era filho de Deus. A mensagem de João era que Jesus é Deus. Que Jesus não era só Kyrios. Jesus é o Senhor, diz Paulo em Filipenses. Lembra dessa expressão? Jesus Cristo é o Senhor. Já causou um problema lá nos tempos apostólicos. Porque Kyrios era o imperador. Isso é política pura. Isso é política pura. Está investindo direto contra o imperador, irmão. Quando surge um grupo dizendo que o Kyrios não é aquele homem sentado no trono em Roma, mas é um chamado Jesus que foi à cruz e morreu e ressuscitou, isso aí causou uma turbulência no Império Romano, um burburinho. Sabe lá o que é isso? Sabe o que é causar um incômodo ao Império Romano? Causou um incômodo. Aí vem João e diz mais ainda. João chegou ao ponto de dizer, Jesus não é só Kyrios, Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Aí o Império Romano pirou, como diz aí na vigília hoje da internet, o Império pira. Né? O Império Romano pirou de tal maneira que mandaram um decreto para que se prendesse um homem de 90 anos. Já pensou você com 90 anos? Tem gente que nem chega a 90 anos, mas João chegou. E de tal maneira ele pregava a palavra de Deus, e de tal maneira ele dizia que o imperador não é Deus, o imperador não é Kyrios, o imperador é um homem comum como todos nós. Quem é Deus é Jesus Cristo. Daqui a pouco chega o exército romano, uma guarda imperial na frente da casa do João, e fala, aqui mora o João, ele está ali. Aí está um homem de 90 anos, você imediatamente está preso. E não tinha nem leitura de direitos, é preso e acabou. Né? E para onde que eles vão levar o João? Paulo ainda foi preso com prisão domiciliar. Né? João não, ele foi preso em Patmos. Sabe o que é Patmos?
É uma ilha, prisão. Ele vai ser exilado na ilha de Patmos, é onde ficam os piores criminosos anti-governo daqueles dias. E vai ver, lá está o João preso na ilha de Patmos. Já pensou, irmãos? Né? Porque ele ousou ser contra o governo, na visão do Império Romano. Muitas vezes você, ao pregar a palavra de Deus e tentar avisar o povo sobre a grandeza de Deus, você vai ser visto de diversas maneiras. João foi visto como um antigoverno. E não teve o que fazer, foi preso, acabou. Né? Ele não estava pregando diretamente, não queria saber. Tá certo, o imperador não é Deus. Mas se você falar isso, naquele dia, tu não foi morto, não sei como. Mas eles olharam para ele, um velho de 90 anos, não ia dar em nada. Ia morrer na própria prisão. E ali ele ficou 10 anos preso dentro de Patmos. Não foi fácil, não é fácil. Uma pessoa de 90 anos ser retirada de casa, do costume normal da sua vida, e ser levado para uma prisão de exílio, dentro de uma prisão romana lá em Patmos, não é fácil. A gente pensa em Patmos hoje, a gente pensa que é um lugar meio legal. Talvez é legal hoje, né? Mas no tempo do Império Romano não era. Né? Então, lá na ilha de Patmos, Jesus veio a João. Jesus veio a João, né, irmãos? E falou com ele as palavras de Deus. E toda a fala em Apocalipse é anti-mundo. É anti-governo de Roma. Quando João começa a falar sobre o governo de Roma, contra o governo de Roma, ele tem que usar as expressões Grande Babilônia. A Grande Babilônia é o Império Romano, na linguagem de João. Então, João teve que usar uma linguagem totalmente codificada. Quer dizer, Jesus usou essa linguagem, né? Jesus mesmo passou a João algo para o seu presente. E Jesus está dizendo que todo esse poder mundial que está aí, né, ele está levantado por uma força chamada diabo. Entende isso? Isso é o que está escrito. Né? É claro que a forma como João escreveu, quando João estava escrevendo Apocalipse, aquela forma, quando o pessoal da censura da prisão começou a ler, falando, pronto, esse cara ficou louco mesmo. Né? Olha só os escritos dele, pode soltar. Ele já endoidou de vez. Solta o João. Aí, irmãos, o Apocalipse provavelmente tenha sido a carta que ajudou João a ser solto. De tal maneira, era maluca na hora que o pessoal começou a ler. Falei, que loucura, ó. Solta esse homem, tá doido. Então soltaram ele com 100 anos. Né? E João foi ser pastor em Éfeso com 100 anos. Né? Ele pastoreou Éfeso mais 10 anos até o Senhor o chamar para o céu. Irmãos? Então, a igreja de Deus, que fala Coríntios aqui, né, ela está em todo lugar. Ela está em Corinto também. Mas diz aqui no versículo 2 que há os santos de Deus, os santificados em Cristo, chamados para ser santos, aqueles que são chamados por Cristo. Né? Então você foi separado. Chamado tem a mesma conotação de santo, de separado. Você foi eclesiado, quer dizer, você foi Kalel, chamado, e ao mesmo tempo se tornou santo. Né? Santo em Cristo. Quando você se torna santo em Cristo, a palavra de Deus em você, ela passa a ter uma comunhão. Nós passamos a ter uma visão que só em Cristo a gente pode ter, irmãos. Só em Cristo. E nós precisamos estar muito firmes hoje em dia, porque em toda parte, irmãos, se levantam os poderes do maligno para agir em nome do diabo no mundo. Irmãos, está uma coisa louca. Né? A gente tem hoje facilidade de perceber as coisas ao redor do mundo. A gente tem amigos lá na Ucrânia
que hoje de manhã estavam clamando a Deus por causa da invasão do sul, de um lado do leste da Ucrânia, pela antiga União, pela Rússia. Eles estão entrando ali com movimentos terroristas, matando milhares de pessoas e irmãos nossos lá na Ucrânia. Estão sendo mortos por causa do ataque russo lá, né? Pessoas estão sendo atacadas, cristãos, irmãos nossos, sendo atacados no Oriente Médio por aqueles grupos terroristas, chamado ISIS. Tem um grupo muito interessante de árabes fazendo um teatro em Londres, né, tentando mostrar para as populações de Londres como que é a venda de mulheres, de meninas de 10 a 15 anos lá por aqueles grupos, né? Então eles fazem os teatros na rua e dizem assim: olha, isso daqui é uma desgraça que está acontecendo. São 25 mil meninas que foram sequestradas ultimamente lá naqueles estados, naqueles lugares pelos grupos terroristas, né? A Europa hoje ela está numa posição de desgraça. A França, com aquela democracia francesa e alguns outros países próximos, eles abriram as fronteiras para a democracia deles, dizendo assim: pode vir todo mundo que quiser. E os islâmicos foram. Aí hoje, dentro da Europa, eles não conseguem mais tirar esse pessoal. A única coisa que a França pôde fazer foi lançar uma lei que é proibido usar burca na França. Entende? Então, como essa lei que teve agora aqui no Brasil, esse decreto presidencial, que ia criar as comunas, né, as comunas em cada lugar, que caiu esse decreto, pela última votação que teve, caiu. Era a criação das comunas, onde os grupos iam dominar os bairros e iam denunciar os antigoverno através dessas comunas. Caiu esse decreto, né? Caiu. Foi uma vitória para o Brasil? Foi. Foi uma vitória para a França? Foi. O uso da burca ser proibido? Foi. Mas não anulou o Islã. O Islã, dentro da Europa, é poderosíssimo. Últimos estudos que nós estamos tendo agora é que 15 mil jovens estão 15 mil jovens do Ocidente estão alistados nos grupos terroristas lá dentro do Oriente Médio para lutar em favor do terrorismo. Sabe lá o que é isso, irmãos? O que é isso? Até a repórter perguntou: e do Brasil tem algum? Aí ela falou: estão aliciando. Grupos islãs que estão aliciando comunidades bem pobres. Estão aliciando, né? Então é terrível. Os movimentos soviéticos que acabaram oficialmente em 89, com a queda do Muro de Berlim, né, o pessoal devia estudar a queda do Muro de Berlim e ver o que foi esse muro, o que aconteceu com as populações, que desgraça que foi aquela. E depois, quando era derrubado, aquelas pessoas se abraçando, aquela alegria de poder encontrar as pessoas. Aquele muro não existia para impedir o pessoal livre de entrar, era para impedir o pessoal que estava lá de sair, né? Mas o mundo soviético desabou naquele tempo de 89. Só que não acabou, né? O filho mais precioso do sovietismo é o Fidel Castro. Fidel Castro era e até em 89, ele era subsidiado pelo mundo soviético. Aí o soviético caiu, o Fidel Castro teve a ideia de fazer a Pátria Grande. Os jornais bolivarianos em toda a América Latina, eles trazem a bandeira Pátria Grande, que é toda a América Latina vermelha, inundada. É claro que aqui no Brasil não vai ser um sovietismo, nem vai ser um comunismo cubano. Aqui, o movimento que entra aqui para tentar fazer do Brasil uma pátria cubana é no sentido do populismo socialista. É um movimento populista, é diferente. Então, irmãos, os movimentos de domínio dos povos estão acontecendo, entende? Estão acontecendo. Esses domínios todos é chamado em Apocalipse de ação do chifre da besta, né? Então, o pessoal, assim, a gente pode entender esses movimentos a partir dos próprios movimentos. Aí fica aquela briga de política. Uns gostam mais do PT, outros gostam mais do PSDB, outros gostam mais do...
do soviético, outro gosta mais do Islã, outro gosta mais da democracia. Aí fica aquela briga inútil. É uma coisa inútil. Os movimentos estão aí, não tem como evitar. O que nós não podemos cair é na perda da visão de quem é que nós somos. Entende? Do que nós somos. Nós somos povo de Deus, que foi dada a palavra a João exatamente sobre esses movimentos mundiais, irmãos. Apocalipse 12, que a gente tem estudado muito, né? Apocalipse 12 vai dizer assim, ó, no 13 em diante, né? O dragão é o diabo, né? Que vai atuar, vai brigar, vai tentar matar o povo de Deus, né? E vai tentar atingir a mulher, que vai dar à luz a um varão, e então ele vai tentar atacar o povo de Deus aqui. E lá no versículo 17 diz que o dragão se irou contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quer dizer, a igreja de Cristo só vai ter um pouquinho que vai sobrar. Os restantes da sua descendência. Essa é a igreja de Cristo, é o que sobrou da igreja de Jesus. Olha só o versículo 17. Quem são esses restantes da descendência de Jesus? São aqueles que, olha o que diz a palavra para ninguém, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, esses são um restante. É claro que o diabo está tentando contra nós de todo jeito. A maior parte dos cristãos virou cristianismo. Uma grande parte dos cristãos, né? O Papa outro dia, essa semana ainda, declarou assim, que não tem problema nenhum a evolução. A evolução e a Bíblia é igual. Aí depois ele vem de novo e no outro diz assim, não, o Big Bang, normal. Big Bang é assim que foi, não tem contradição nenhuma. Aí o pessoal da mídia mundial diz assim, ponto para a Igreja Católica. Absurdo. A Igreja Católica, ela já se mancomunou com Hitler, com o Karl Marx, o comunismo, né? Aí os evangélicos a mesma coisa, irmãos. Os evangélicos chegam a tal ponto que fizeram uma declaração recente dizendo que esse governo que está aí tem que ser respeitado, tem que ser amado, tem que ser obedecido. Quase falaram que tem que ser adorado. Baseado em Romanos 13. Olha só, irmãos. Na mesma hora eu me lembrei do julgamento de Nuremberg. Na mesma hora. Lá em Nuremberg, os nazistas da SS, quem não sabe se estudar, mas os nazistas da SS, a pior categoria de assassinos que já teve nesse mundo, eles estavam sendo julgados em Nuremberg pelos crimes de guerra contra milhões de pessoas. E eles lá, empertigados de pé perante os juízes, disseram o seguinte assim, porque nós fizemos isso, obedientes ao nosso governo, obedientes à nossa nação e obedientes a Deus, conforme diz a Bíblia em Romanos 13. Já pensaram, irmãos? Citaram a Bíblia no julgamento de Nuremberg. Porque existe uma categoria de evangélicos, da mais baixo nível que se pode existir, que acha que os governos, sendo autoridade dada por Deus, eles são deuses, que a gente tem que adorar, servir e amar, não importa o que eles dizem. Entende? Isso jamais está dentro da Escritura. Jamais. Esse tipo de postura do povo de Deus. Por isso que João foi preso. João foi preso por quê?
Ele foi contra as autoridades, mesmo que sem querer ser contra. Eu não quero ficar fazendo um levante contra nenhum tipo de autoridade. Mas ao afirmar a justiça de Deus, tudo aquilo que é injusto vai estar debaixo dessa espada e vai cair. Mas aqui fala, porque a interpretação é que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Sim, E claro. as autoridades que foram ordenadas por Deus. Isso, não tem como, não existe possibilidade alguma de qualquer coisa nesse mundo ser feito sem a autoridade de Deus. Então, Mas não significa que você tem que obedecer. Agora, essa autoridade, qualquer uma, no caso, as autoridades que está escrito aí, elas têm uma ordem a obedecer, que é garantir que a espada não seja usada à toa, debalde, como diz aí. A espada da autoridade, quer dizer, a arma e a autoridade da autoridade, ela tem que estar sujeita à justiça real de Deus. Foi o que Jesus disse a Pilatos. Né? Pilatos cismou que podia lavar as mãos. Jesus disse, não pode. Tu não podes lavar as mãos. Né? Eu tenho autoridade para te tirar a vida ou para te dar. Tu não tem. Né? Então, essas confusões que as pessoas não entendem a função da autoridade, não como deuses, e não são, mas como dadas por Deus são. E a gente deve obediência às autoridades? Sim, é evidente. Mas como diz aí também, que se você estiver em Cristo, você está muito acima de qualquer lei. A lei da autoridade é para garantir, como diz aí em Romanos 13, o mínimo da sociedade. O mínimo para que ela seja livre, para que ela tenha seus direitos garantidos como pessoas. Né? Quando ela não faz isso, então você não tem nenhum direito de obediência a esse tipo de déspota. Quando essa autoridade não está a favor da democracia, do bem, dos seres de Deus. humanos, a gente Isso não é vai possível. estar sob a autoridade de Deus. Né? Exato, é como o povo Por de isso a gente Nuremberg. tem que lutar contra essa autoridade ditadora. E aí que está, a luta, na verdade, é aí que está, a gente não pode perder o foco de que nós, o povo de Deus, nós não estamos sendo levantados, primeiramente, a ir contra a autoridade alguma. Nós estamos sendo levantados a anunciar a justiça e a verdade que cabe a Deus. É claro que uma vez fazendo isso e anunciando, deixando clara as posturas das autoridades que estão erradas, como você diz, olha, isso aqui é errado, ou isso aqui é certo, à luz da palavra de Deus, pela autoridade que está lá constituída, João foi mandado preso imediatamente. Ele foi perseguido imediatamente. Os cristãos foram mortos por essas autoridades. Milhões de cristãos foram mortos. Né? Na União Soviética mesmo, milhões de cristãos foram mortos simplesmente porque falavam da liberdade que há em Cristo. Né? A liberdade que há em Cristo, ela não leva necessariamente à democracia, mas a democracia pode ser uma conjuntura mais próxima daquilo que resulta a Bíblia, por exemplo, num lugar. Pode ser. Jamais a Bíblia imposta num lugar, eficazmente colocada no coração das pessoas, vai gerar uma imposição, uma política de domínio de gente sobre gente. Jamais. Né? Jamais a palavra de Deus vai gerar algo assim. Né? A teocracia de Israel, ela gera um povo livre, de Israel antigo, no Antigo Testamento. Né? Ela gera um povo que anda sob a orientação de Deus. Né? Mas é claro que nesse mundo não vai dar. Esse mundo não é possível impor um regime de Deus aqui. Não dá. E quem é que vai andar nesse trilho do mundo que está diante de diversos tipos de posturas de governos e um povo que vai anunciar um governo que nem é desse mundo? É nós. Nós vamos ser confundidos, muitas das vezes, em sermos revolucionários contra determinados governos. Não somos. Né? Ou a favor de determinados partidos. Não somos. Mas nós estamos anunciando o modo de Deus de agir sobre as pessoas. É claro? Né? Isso pode ficar confuso quando a mente da gente começar a se afastar da palavra do Senhor. Quando a mente do cristão começa a se afastar da palavra do Senhor. Então ele já não discerne mais
as grandezas de Deus para andar nesse mundo como um povo de Deus, que anuncia o reino de Deus, que não é desse mundo. Aí nós estamos dentro de domínios. E se nós estivermos dentro de domínios déspotas, claro que nós vamos sofrer mais. Porque nós vamos estar pregando a liberdade. Entende? A liberdade em Cristo. E é natural que a liberdade em Cristo promova uma liberdade social como consequência. Dá para perceber? Dá para entender? A liberdade em Cristo, pregada nas vidas das pessoas, vai promover um tipo de liberdade social também. Né? Isso é natural, vai ser um fruto natural de uma vida em Cristo. Né? Um fruto abençoado onde você vive. Essa é uma postura mais ou menos que o Max Weber ele delineou no livro dele de sociologia chamado sobre o espírito do capitalismo e o protestantismo. Max Weber é um sociólogo, um dos 3 mais importantes sociólogos do mundo. Só que o Max Weber, que levou a linha cristã, a raciocínio dele sobre o mundo europeu e o mundo norte-americano, colocando a teoria de que realmente foi a Bíblia que produziu o capitalismo não selvagem do David Hume. Porque quando o David Hume impôs a ideia do capitalismo selvagem, lá na Norte América, foi muito depois do Max Weber. Muito depois. E ele colocou o David Hume, claro, um pernicioso modo de colocar. Ele disse que não tem ninguém nesse mundo, já defasado já o cristianismo na América do Norte. Ele colocou assim, ó: ninguém abre um negócio a não ser com a intenção de ganhar dinheiro em cima do outro. Isso foi a ideia do David Hume. E é assim que estava sendo naquela época. Mas o Max Weber já tinha dito que as raízes cristãs do continente europeu, as raízes cristãs da Norte América, eles já tinham deixado Cristo há muito tempo. E aí surgiu esse tipo de mentalidade, que já estava em cima de uma conquista de liberdade, mas que já estava começando a exploração do próximo pelo próximo. Entende, irmão? Então, a perda da raiz, é claro que está gerando uma geração de anomalias aí, em cima da América do Norte, em cima da Europa, é claro. Mas o início daquelas populações, quando organizadas, elas saíram de cima da Bíblia com um tipo de populações muito civilizadas, com leis muito avançadas a partir da própria Bíblia. Né? Então surgiram comunidades de grande influência, de grande benefício para aqueles momentos. Claro que isso não é o reino de Deus. Né? Isso promoveu uma espécie de possibilidades melhores para o Ocidente, né? Para aquele mundo que viveu assim. Né? Então hoje, no entanto, a gente nota uma articulação no mundo, como diz aqui a palavra de Deus em capítulo 13, Apocalipse 13, há uma besta que surge do mar. Então a gente nota em Apocalipse 12 que o dragão ele quer imitar o Deus Pai. Isso é bem nítido aqui, que ele quer ser tido como o Deus. O diabo sempre quis ser Deus, irmãos. Desde o início ele quis, por isso que ele se tornou diabo. Né? O diabo ele tem um raciocínio meio truncado. Ele tem mania de pensar que o reino de Deus é aqui na terra. Então ele quer dominar a terra. Aí quem que ele vai usar? Né? Ele vai usar um tipo de ações diabólicas que vai fazer surgir uma besta do mar, que é a figura do Deus Filho, como se fosse Jesus agindo na terra. Ele quer tomar o lugar de Jesus. Ele quer agir numa esfera política. Vamos ver aqui no capítulo 13. Eu vi surgir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Que são esses chifres? Né? Esses chifres são os gerentes do diabo. Ele não vai agir ele sozinho. Ele vai ter gerentes. Por exemplo, governos que vão ouvir. É muito fácil para o diabo, irmãos, tomar conta. João diz em João capítulo 5, 1 João, que o mundo jaz no maligno. O mundo
jaz no maligno. Não tem força, nem poder nesse mundo que possa fazer frente ao diabo, a não ser Cristo. Como o diabo pensa que o mundo é o reino de Deus, ele quer impor um reino dele aqui no mundo. Então ele vai trabalhar para isso. Ao homem foi dada a grande bênção de reger sobre o mundo. Deus disse ao homem no início da história: domine vocês sobre tudo. Foi dado ao homem isso. Está escrito em Gênesis. Gênesis 1. Deus diz assim: domine ele. Quer dizer, nós, é dado ao homem domínio de todas as coisas. Mas o pecado entrou na história humana. E o ser humano ficou debaixo do poder do diabo. E o diabo então vê nisso a possibilidade de implantar o reino dele sobre o reino de Deus e ganhar de alguma forma. Essa é a estratégia do coração do diabo. Então ele vai ter gerentes, os 10 chifres são gerentes espalhados pelo mundo para ele agir. Quem que vai entender essa linguagem se não for de Deus? Se a pessoa não for de Cristo, não vai entender nunca. Né, irmãos? Isso aqui é dado ao povo de Deus. Jesus deu a nós recebermos essa mensagem. A eclesia de Deus receber essa mensagem. Então, a besta que emerge tem 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Né? E aqui vai a operação do maligno. Aqui dizendo, decorrentes aqui. Lá no versículo 6, por exemplo, diz assim: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, e de todos que habitam no céu. Quer dizer, a obra maligna, ela vai agir de uma tal maneira sobre a terra, que vai bloquear cada vez mais a ideia espiritual do ser humano. O ser humano não vai ter condições de reflexão mais elevada, irmãos. Não vai ter. Tudo aquilo que tem a ver com o céu é blasfemado. A cabeça do ser humano é tirada da capacidade de pensar um pouco mais alto. Não vai ter como. Né? Tudo no ser humano vai ser raciocinado a partir daquilo que ele vê, como Salomão diz, da miserabilidade. É o que está aqui debaixo do sol. Só vai importar para a humanidade aquilo que ele conquistar aqui na terra. É isso que vai importar. Se ele estiver tendo paz aqui na terra e segurança aqui na terra, é isso que vai importar. É isso que ele vai louvar. Quem conseguir trazer isso para o ser humano, benefícios, bolsa tudo. Sabe o que é bolsa tudo? Bolsa terra, bolsa diabo, bolsa demônio. Tudo que você puder ter aqui da terra, que vai garantir para você paz e segurança, a pessoa vai querer ter, vai louvar. Né? Então, diz o versículo 7, foi dado também que pelejasse contra os santos. Está vendo 7, irmãos? Isso é precioso, nós precisamos guardar. É tempo do nosso coração amar a Cristo e a palavra de Deus, para a gente interpretar direito do jeito que a Bíblia diz. Senão tu não vai entender nada. Você vai cair na mão do PSDB, na mão do PT, na mão do ISIS, na mão de qualquer grupo terrorista, na mão de qualquer um. A pessoa não vai saber entender o que está acontecendo. Só o povo de Deus vai saber. Então foi dado pelejar contra os santos. E aqui diz que os santos foram vencidos. Os santos foram vencidos. Porque há de morrer muitos santos de Deus. Há de morrer muita gente de Deus. Vai morrer. Isso é o que vai acontecer. Tem acontecido. Ao longo da história inteira. Não tem nada no mundo, irmãos. Não existe grupo no mundo que tenha morrido mais do que os grupos dos cristãos. Se fizer um levantamento histórico de quantos já morreram em guerras políticas e de quantos já morreram em guerras religiosas, os cristãos são os que mais morreram, foram assassinados no mundo na história inteira. É assim que é. Né? Essa é uma realidade. Então, diz aqui, pelejasse e vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade, olha só, foi dada autoridade ao poder do diabo a estar sobre cada tribo, cada língua, cada povo, cada nação.
É isso que vai acontecer. É isso que está acontecendo, né? Enquanto as pessoas ficam aí abobalhadas, olhando o que está acontecendo, vamos para a rua, vamos para a Avenida Paulista, vamos não sei para onde. Isso tudo vai acontecer, mas o povo não sabe exatamente o que está acontecendo. Eles estão lutando contra um regime político, simplesmente não vai adiantar, né? Não vai adiantar, pode lutar à vontade. O domínio déspota vai imperar, cada vez mais intenso. É claro, aqui no Brasil vai ser light, né? Mas vai ser um domínio também, né? Um domínio. Já existe esse domínio, é que o pessoal não está percebendo, mas já existe esse domínio. A gente já vive um domínio semidemocrático já faz tempo, né? Então, é só o povo de Deus não perder o foco. A gente precisa ter a exata noção do que está acontecendo, para a gente não perder o foco e a identidade e o que devemos fazer nesse meio, né, irmãos? Aí diz assim, ó, no versículo 8, Apocalipse 13, 8. E vão adorar esses domínios, esses poderes, serão adorados. Esse é o alvo do diabo. Que as pessoas digam, irmãos, chega a tal ponto que pessoas, né, até mesmo da mesma família, como aquele moço que fugiu da Coreia do Norte outro dia, ele disse que ele na Coreia do Norte denunciou os próprios pais para o governo, ele dizendo assim, eu não senti nada, porque eu julgava que eu estava cumprindo meu dever cívico, eu tinha que denunciar meus pais. Hoje eu fugi, porque isso aqui para mim já virou uma desgraça tão grande, uma ruína tão grande, que ele resolveu fugir. E aí agora está sendo acolhido pelo Ocidente, tentando ser feito um trabalho na mente dele. Tenho feito um estudo com uma escola de mais ou menos 100 meninos até 10 anos, que foram sequestrados pelos grupos terroristas do Oriente Médio, que eles com 5 anos começou a fazer uma lavagem cerebral neles, começaram a ser feita lavagem cerebral, para eles serem homens-bomba. Foram livres recentemente, foram livres. O grupo entrou lá, o pessoal de lá conseguiu libertar aquela escola. E hoje aqueles meninos disseram nas entrevistas, os que conseguiram já trabalhar há 1 ano já com o processo de tentar tirar, reverter a lavagem cerebral. Alguns deles disseram assim, mas nós nem sabíamos nada do que era isso, para nós era o certo isso. A gente estava achando que era assim, que era a vida. E a gente pegar, daqui a pouco, uma bomba em nós e nos explodir. Isso era o certo. Não tinha mais nada a pensar. Então, é um domínio absurdo, né, irmãos, e terrível, que está sendo feito no mundo. Como que nós vamos entender tudo isso se não for a palavra de Deus? Nós não vamos entender. Nós vamos ficar fazendo uma briga política ou religiosa ou científica. Nós temos, da parte de Cristo, avisando que o movimento das nações vai requerer a adoração dos seus seguidores. Tem gente hoje que adora mais o PT do que a Deus. Adora mais o PT, a bandeira vermelha, do que a bandeira brasileira. É assim. Tem gente que adora mais um partido. Pode ser o Aécio, acho que ele não chega a ser tão adorado assim. Mas os líderes do PT são mais adorados do que o Aécio pelos líderes do grupo do PSDB, por exemplo, né? Ou qualquer partido que tem aí. Mas a gente vê a adoração das pessoas. Não é simplesmente uma questão política, é uma questão de lavagem cerebral, abdução. E as pessoas não percebem o quão estão sendo envolvidas nesse ponto, né? Esse é um exemplo mais próximo. Nós falamos de um exemplo agora há pouco lá do Oriente, né? Tem exemplos em toda parte. O Fidel, quanta gente ele já matou, ele já assassinou. Ele era conhecido como Fidel Paredón Castro. Fidel Paredón Castro. Por que ele era Fidel Paredón Castro? Porque ele fuzilava todo mundo, né, irmão? Então era algo maligno que está sendo feito. E é assim, essas pessoas, no entanto, eles requerem adoração, nada menos que adoração. E o ato de adorar não é você ajoelhar lá no pé e ficar rezando para o cara ou orando, não é isso. É o servir absoluto. É o ato servil que as populações têm para com essas pessoas. Não tem mais crítica a essas pessoas.
quando não há mais capacidade de criticar algo, né? De ver, perguntar, será que isso aqui é errado ou é certo? Ele não pergunta isso mais. Quando caiu esse lado de perguntar se isso é errado ou certo, deixe-me investigar, deixe-me olhar a história. Os elementos históricos da humanidade servem como aula. A Bíblia diz que olhem para a história, que ele é um grande professor, para que vocês não caiam nos mesmos erros daqueles que erraram. Mas as pessoas que são abduzidas, em toda parte, no mundo inteiro, elas vão adorar, como diz aqui no versículo 8, adorá-la-ão. Todos os que habitam sobre a terra. Irmãos, isso é uma catástrofe. Está vendo? O modo de condução dos povos é um modo de adoração. As pessoas não vão... Para um pouquinho. Vamos analisar. Paulo disse assim, que a palavra de Deus produz uma capacidade crítica. Não é? Hebreus 4:12. Diz que a palavra de Deus produz na pessoa a capacidade crítica de observar por Deus o que é certo e o que é errado. Por Deus, não por você. Não por a gente. Mas Deus dá a nós o discernimento. E Ele dá. Para que a gente ande no caminho correto. E então, diz aqui, olha, esses que vão adorar, esses sobre a terra, os nomes destes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É fácil enganar esse povo, porque eles não têm Cristo. É muito fácil, né? Por que ele fala que desde a fundação do mundo? Eles não estão escritos na vida desde a fundação do mundo. É, que foi morto o Cordeiro desde a fundação do mundo. Quer dizer, o ato da graça de Deus em Cristo está antes até do pecado. Né? Esse é um dos mistérios de Deus realmente imensos, né? Quer dizer, o ato da redenção, ela não começou um ato de redenção após o pecado. O ato de redenção é de antes, né? Antes até do próprio pecado. Então há uma onisciência, uma soberania em Deus que tem nele em si mesmo a redenção por nós. Isso é algo que não dá para explicar, né? Entende? É algo antes da fundação. Então, é algo que está feito por Deus. Aí começa a surgir um monte de perguntas humanas possíveis, né? Mas que não são coerentes com essa grandeza. A grandeza do amor de Deus e da onisciência e na soberania e da graça é maior do que qualquer pergunta. Na Né? fundação do mundo, o Lúcifer já tinha caído. Mas não um homem. Né? Mas já tinha essa tentativa. Qualquer coisa que Deus fizesse, ele vai minar. Isso pode, mas ele vai minar. Mas é uma elucubração, não tem espaço para entrar muito aí, né? A gente não tem muita revelação sobre essa parte. Mas, irmãos, no capítulo 13, 11, fala de outra besta, né, que vai agir sobre a terra também. No capítulo 13, 11, vai falar da terceira pessoa da Trindade maligna, que tenta imitar o Espírito Santo. Né? Ele tenta imitar o Espírito Santo. Aqui no versículo 11, 12, 13, ele vai trabalhar de tal maneira que as suas operações vão tentar convencer as pessoas, diz aqui, a amar, tentar convencer as pessoas mais ainda a amar o diabo. Né? E aqui diz, aqui é que vai falar o número da besta, que é 666. Então muita gente fica tentando, por exemplo, achar que é um chip, que vai pôr, né, ou é o número, nada disso. É que 666 significa um homem que vai agir, é o ser humano que vai agir em nome do diabo, 666. Né? Ele é alguém extremamente competente, extremamente sábio, que vai agir em nome do diabo. É isso. Né? A 666 é alguém homem, porque no sexto dia Deus fez o homem.
No sexto dia Deus fez o homem. Nesse sexto dia ele fez o homem. 666 é um homem produzido pelo diabo de uma tal maneira que ele é um homem muito melhorado. Vamos dizer assim, entre aspas. Muito potenciado pelo diabo. Ele vai ser potenciado pelo diabo. Né? É um homem potenciado pelo diabo. É um 666. É como se ele estivesse imitando a criação de Deus lá no sexto dia, potenciado pelo diabo. É isso que significa. Entende, irmão? É simplesmente isso. Ele está tentando dizer que há de surgir homens extremamente potenciados, com carisma suficiente para enganar uma grande multidão. Simplesmente não conhecendo a palavra de Deus, vão ser enganados. Não é fácil, mas dá para enganar, né? A multidão assim. Esse é o momento do mundo sob uma ação diabólica, né? Agora, não acaba aqui, né? A gente tem que ir para 1 Tessalonicenses. Opa, tudo bem aí? Sente aí. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 4. 1 Tessalonicenses 4. Diz assim, olha, irmãos, não queremos, porém, que... Acharam? 1 Tessalonicenses 4, 13. 4, 13. Não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então tem gente, todos nós já tivemos queridos que já partiram. E aqui a palavra de Deus está procurando alcançar o nosso coração para nos dar orientações sobre essas coisas, para que a gente nós não nos entristeçamos sobre isso, né? Então ele diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, olha só, irmãos, Jesus vai trazer, quando ele vier, quando Jesus voltar em poder e glória, quando ele estiver voltando, quem que vem com ele? Os que dormem, quer dizer, os que já foram lá para o céu. Quando Jesus voltar, na volta de Jesus, no dia da vinda de Jesus, né, quando ele vier, vem com ele aqueles que já partiram, né? Aqueles que lá em Apocalipse começaram a clamar, né? Clamar: Senhor, até quando essa desgraça vai continuar lá na terra? Até quando todas essas iniquidades? Todos esses vão vir com Jesus, junto com ele, né? Apocalipse também chega ao ponto de dizer que as nossas orações, elas chegam a Deus nas mãos do anjo de Deus como dentro de um vaso de incenso, e chegam diante de Deus, e ele ouve aquelas orações, e essas orações, diz o Senhor em Apocalipse 8, que elas são pegas pelo... Deus faz alguma coisa lá, diz a palavra que ele joga trovões e raios em cima dessas orações. Isso é uma mistura que atingiu o coração de Deus, as nossas orações, de tal modo que aquelas orações vão desencadear a vinda das aberturas dos selos. Tem que ler Apocalipse 8 para ver isso. E então os anjos de Deus, aquele anjo de Deus vem e derrama sobre a terra aquela mistura, que são as respostas às nossas orações, ao clamor pela justiça de Deus que ela seja feita. E então Deus manda vir os anjos para abrir os selos, e começam-se a abrir os selos de Deus sobre a terra, né? Então, só um pouquinho antes de chegar a continuar aqui, vamos em Apocalipse 8, só para isso não ficar assim meio fora, né? Apocalipse 8, 3 diz assim, olha: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Olha que maravilha, irmãos. As nossas orações, a gente tem que orar, a gente precisa amar orar, porque as orações chegam diante de Deus, elas chegam. O povo de Deus não pode parar de orar, de clamar
por aquilo que está na palavra do Senhor. Nós não podemos parar de orar. Temos que nos envolver nisso, nessa ministração das orações, né? E elas são levadas, e diz aqui no versículo 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E diz o versículo 5, e o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar. Olha, tudo aquilo que vinha de Deus misturou-se com as nossas orações. Deus fez uma mistura com aquilo que Ele queria que acontecesse, junto com as nossas orações. Os atos de Deus, eles acontecem junto com as nossas orações. Irmãos, isso é precioso. O povo de Deus não pode parar de orar. Nós estamos sendo chamados a orar aqui. E diz assim, e o anjo de Deus tomou, e olha só, irmãos, no versículo 5, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam-se para as tocar. E aí começa a desencadear os acontecimentos dentro da história, dentro do último dia, que Jesus está tentando preparar a gente para passar. Que são esses acontecimentos que a gente está vendo, né? Que vão ser necessários acontecer. E diz aqui, uma das trombetas que foi tocada, lá no versículo 10, por exemplo, diz assim, caiu dos céus sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, alguém podia falar que era o PT aqui, né? E ardendo como tocha, né? O nome da estrela é Absinto. Absinto é a coisa mais terrível que tem, amarga e venenosa. Não estou querendo falar isso, mas eu estou dizendo que é um poder do céu que está sendo abalado, né? Há uma autoridade sendo usada para produzir amargura sobre a terra. A estrela do céu, já falamos aqui outro dia, irmãos, ela é usada na Escritura para definir as autoridades da terra. Até mesmo os espíritos que agem sobre as autoridades da terra. Os espíritos malignos que agem sobre as autoridades da terra. Há uma conjunção entre o diabo e os demônios e os chifres do diabo, os gerentes do diabo, que estão mancomunados com o diabo para agir sobre a terra, para produzir todo esse mal. Esses poderes vão cair, mas antes de cair, eles vão produzir muito mal. Como diz aqui, é possível entender. Ele está dizendo, isso vai cair sobre a terra. As águas se tornaram em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas que se tornaram amargas. Não é a cantareira que está falando aqui, irmãos. Aqui está falando da desgraça que vai campear por toda a terra. A amargura que vai surgir, né? E aí vão as trombetas todas aqui acontecendo, antes também do aviso que a gente acabou de ler no capítulo 12. Mas voltando para Tessalonicenses 4, irmão. Tessalonicenses 4. Ele diz assim, lá no versículo 15. Eu ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós os vivos, quer dizer, quem estiver vivo naquela hora da vinda de Jesus, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, na hora que Jesus vier, irmãos, o Senhor mesmo, né, dada a sua palavra de ordem, Jesus, na hora que ele der a ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então quem tiver morrido em Cristo vai ressuscitar, né? E depois os vivos, diz aqui no versículo 17, os que ficarmos, se estivermos vivos na hora que Jesus voltar, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns com os outros com essas palavras. Algumas pessoas começaram a perguntar, então, que dia será isso?
né? E aí no capítulo 5, e aí Paulo, pela palavra de Deus, diz assim: irmãos, com relação aos dias, meses, ou o dia exato disso, não é relevante dizer a vocês. Não preciso falar sobre isso. E isso, em questão do dia exato e a hora exata que Jesus vai voltar, isso cabe à economia absoluta de Deus. O que vocês têm que guardar no coração é que isso, a vinda de Jesus, é a realidade imutável. É a realidade real. É isso que vai acontecer. Jesus vai voltar. Da mesma maneira que houve a promessa lá no Éden que ele viria para fazer a redenção, ele virá, tá? Essa vez. Não se preocupe exatamente com o dia, não, nem precisa se preocupar. O coração de vocês deve guardar mais do que nunca o amor pela sua vinda, porque ele virá, né? Então, no versículo 2, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão. Nós estamos inteirados. O povo de Deus sabe isso. O dia que Jesus vier vai ser igual o quê? Ele fala aqui no 2, ó. Vem como ladrão na noite. O ladrão na noite só é surpresa para quem não sabe. Entende? O ladrão na noite só é surpresa para quem não sabe que ele vem. Agora, nós sabemos que ele vem. Para nós não é surpresa alguma. Então, nós, povo de Deus, temos que estar cientes disso o tempo todo. Mesmo que a turbulência do mundo esteja acontecendo em nossa volta, com essa bagunça toda que está aí, com esse aliciamento de gente, com essa confusão política, religiosa, científica, toda essa confusão, o povo de Deus é ciente do que está acontecendo e do que vai acontecer, né? Quando andarem dizendo, olha no versículo 3, quando o mundo, andarem significa o mundo, quando o mundo finalmente, no meio de toda essa confusão, vocês devem saber uma coisa, diz o Senhor, que o mundo vai, nas suas diversas esferas, ou a esfera comunista, ou a esfera socialista, ou a democrática, ou a populista, todas essas esferas, há de chegar um dia que eles vão conquistar uma espécie de paz. Vai acontecer. Eles vão conquistar uma espécie de domínio sobre as populações. E as populações vão dizer finalmente, vão louvar, as pessoas vão fazer surgir uma espécie de coro, uma espécie de cântico. E o cântico das populações mundiais vai ser o quê? Finalmente conseguimos o quê? Paz e segurança. E Jesus está tentando dizer aqui que isso aqui é o requiem deles. Isso aqui é o cântico fúnebre deles. Porque na hora que eles estiverem cantando isso, glória aos seus líderes, honra aos seus poderes, vão estar adorando os seus deuses mundiais. Nessa hora é que o Senhor virá. Isso é o cântico fúnebre deles. Diz aqui no versículo 3, na hora que eles estiverem cantando paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E é impossível impedir isso, porque essas populações do mundo, estão gestados, né? Eles estão gestantes desse mal. Eles estão gerando esse mal dentro do útero deles. É isso que está dizendo aqui. Como vem as dores de parto àquela que vai dar a luz. Não é? Olha só. Como vem as dores de parto. Então, todos esses movimentos mundiais, do jeito que eles estão, irmãos, nada mais é isso do que um grande útero da malignidade. Um grande útero do diabo, que está promovendo o nascimento desse momento, das dores terríveis que virão sobre eles, mas por causa da vinda de Jesus. Porque esse dia será o dia da justiça de Deus ser feita sobre todas as pessoas. Agora, isso é dado saber ao povo de Deus, irmãos. Quem não é de Deus vai zombar, vai continuar nessa toada que está aí o mundo, né? Então, como ele diz assim, ó, de nenhum modo escaparão. Não tem como escapar. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas,
para que esse dia, como ladrão, vos pegue de surpresa. Está vendo aqui no versículo 4? Né? Versículo 4. Irmãos, não estais em trevas, para que esse dia do Senhor, não pegue vocês de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, e não da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, a palavra sobriedade é muito importante aqui. É um cuidado que a gente tem que ter em não usar demais o mundo. Não usar demais o mundo. Saber frear os controles, as buscas, as vontades, que a gente possa ser seduzido pelo mundo. Entende isso, irmãos? Ser sóbrio, sede sóbrios. Sóbrios é não se embriague com o que o mundo tem a oferecer para vocês. Não se deixe embriagar. Entende bem isso, né? Não abusemos de nós mesmos. Quer dizer, não elevemos nós mesmos a uma posição que não somos e nem temos. Vamos nos guardar dentro daquilo que de fato somos. Servos de Deus. Não vamos nos elevar além do que somos. Não somos isso, né? Cuida, sede sóbrio. Sóbrio é isso. Mantenha você como Deus te colocou para ser, né? Seja sóbrio. Cuidado, né? Para a gente não ser levado pelas preocupações que todo mundo tem o tempo todo. O mundo tem preocupação o tempo todo com tudo, irmãos. É uma preocupação tão exagerada, tão grande, que ninguém nem dorme por causa disso. Não é que a gente não tenha que pensar nas coisas, mas não podemos exagerar, deixar isso passar da conta. Entende? Sóbrio. Mantenha a sobriedade. Existe luta para lutar? Sim. Vamos lutar. Em nome de Jesus. Vamos trabalhar. Vamos estudar. Vamos procurar ter o nosso dia a dia. Mas não deixe que as preocupações do mundo tomem o teu coração. As vontades que estão na cabeça da maioria do povo. Essa luta maluca que o povo está sendo envolvido. Sede sóbrios. Porque o dia do Senhor está para chegar. Irmãos, o dia do Senhor está para chegar. Jesus vai voltar logo. Né, irmãos? Logo. Né? Não devemos ter essas preocupações demais, porque elas sufocam a palavra de Deus. Nota, faz um teste para você ver. Começa a ficar preocupado exageradamente com tudo, você vai ver como a palavra de Deus vai sumindo do teu coração. Vai sumindo, irmãos. Uma loucura. Não deixa. Faz um balanço o tempo todo. Opa, a palavra de Deus não vai sumir do meu coração. Não vai. Tudo que tenho para enfrentar, eu vou enfrentar, mas em nome de Jesus. Eu não vou me elevar, não vou buscar malucamente as coisas, eu vou indo como povo de Deus, ovelha do Senhor Jesus, guardando a palavra de Deus acima de tudo. Né, irmãos? Isso é assim. As pessoas vão ficar embriagadas assim. Irmãos. Pastor, agora voltando ao assunto da... autoridade. Não. Quando Jesus voltar, né? Sim, sim. Voltando, que nós vamos arrebatados. com ele. Como é que é a palavra? Arrebatado? Arrebatado. Sim. Isso é uma coisa maravilhosa. Uma né? coisa maravilhosa, irmão. Eu penso nisso assim, porque eu sou até, como é que se diz? Não tem como. Pretensiosa. Porque eu queria gostaria de ser arrebatado. Mas quem sou eu para ser, né? Olha, é tão precioso guardar no coração essas coisas. É tempo da gente com o povo de Deus. É uma coisa preciosíssima. É. E isso é o que vai acontecer conosco. Releiam. Né? Vamos reler Tessalonicenses 5. Né? Guardar. Por isso que ele diz aqui, nós porém... Ora, os que dormem e tal. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Esse trecho aí é muito bom. Porque Deus não nos destinou para a ira,
né? Mas para alcançar a salvação mediante Jesus, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos uns aos outros. Por quê, irmãos? Porque o mundo é terrível. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo agora. Não é? Então, as manifestações foram claras. O Senhor avisou, nós sabemos. Vamos guardar o nosso coração. É tempo de guardar o nosso coração no Senhor. Irmão? E nos envolver, ajudar, testificar, sermos bênçãos. Vamos celebrar a ceia do Senhor. A irmã Margarida vai tocar o hino e nós vamos celebrar esse que virá um dia desse. Ou nós vamos ser arrebatados. Está preparado. Estamos, tá? Sendo chamados a esse preparo mesmo. E no número 25. 25. Tu és fiel, Senhor, porque Ele é fiel mesmo, assim como a sua promessa é densa e verdadeira, e assim ela será cumprida totalmente, a sua palavra. Enquanto isso, o irmão Jair pode entregar o pão, por favor. Tu és fiel, meu Senhor, teu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Obrigado, irmão. Assim, com carinho, com amor eterno, né, Jesus, ele está Jesus está procurando falar com os seus sobre esse tempo que nós estamos passando aqui, nesse interlúdio, né? Lá em Mateus 26, ele reúne os seus discípulos e fala para eles que eles deveriam estar firmes, mantendo sempre a sua comunhão no Senhor. E enquanto eles estavam comendo aquele pão da Páscoa, Jesus pega o pão e abençoa, porque agora Ele é aquele a quem nós celebramos, né? Então vamos orar. Ó querido Senhor, eis aqui, Senhor, teu povo que recebe a tua palavra, Senhor, que foi alcançado pela graça da tua redenção, da salvação, da obra que tu fizeste naquela cruz, no meio da história e de toda a turbulência entre os povos, nós estamos passando, Senhor. Nós estamos aqui celebrando a continuidade que há, a continuidade eterna, na tua eternidade, Senhor. Obrigado, Senhor, querido, pela redenção que tu proveste a nós lá naquela cruz. Nós estamos juntos celebrando, em nome de Jesus. Amém. E enquanto comiam, Jesus, então, eles oraram e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E como Jesus ordenou, vamos fazer.
cantar então, irmãos, a segunda estrofe, enquanto o irmão Jais entrega o suco. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar, tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Amém. O Senhor é fiel a cada um de nós, porque nele a nossa vida, por ele, foi resgatada. E assim Jesus pegou o cálice e orou novamente com eles, dando graças. Então vamos orar. Querido Senhor, é só no Senhor a nossa esperança. É só em Ti que nossa vida é guardada e recebe o alimento eterno. É só no Senhor e é só pelo Senhor que estamos aqui e que aguardamos, conforme a Tua promessa diz, a Tua vinda, o dia da Tua vinda, Senhor. Se nós formos para Ti, nós viremos junto contigo naquele dia glorioso da tua vinda. Se estivermos aqui, seremos arrebatados, como afirma a tua palavra. E conforme a tua promessa diz, e é, assim nós celebramos o Senhor aqui nessa hora, Senhor, como teu povo. Ó Deus querido, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Então, como o Senhor Jesus ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, estamos continuando durante esse período que o Senhor nos chama para estar aqui. Abençoa o teu povo, Senhor, com essa graça, a graça que é suficiente para estarmos caminhando sobre o tempo, o espaço e a história, e sobre tudo que acontece, para que em Ti a gente mantenha o curso sempre da nossa vida, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a terceira estrofe, né, irmãos? Pleno perdão, tu dás a segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém, né, amados? É uma realidade. Amém. Irmãos queridos. Temos essa certeza, né? Isso é muito importante. Amém. Amém.
Olha, irmãos, nós queremos que todos estejam ali. Daqui a pouco vamos ter um bolinho. E tem o aniversário do Lipe, que foi ontem, e da irmã Nancy hoje. Então, todos são convidados a estarmos juntos ali mais um pouquinho na coinonia também ali, né? Que Deus abençoe o querido Felipe, a irmã Nancy. Que Deus fortaleça e conduza na sua graça. Qualquer oferta pode ser entregue ali e que o Senhor nos guarde, a nós aqui, os irmãos todos em toda parte, em nome de Jesus. Né, irmãos? Vamos nós lá. Né, Manuela? Gabriel? Estava assim. Hein? Estava assim. Marcando o Estava tempo? cantando. Marcando tempo. Pedro! Meu filho, Deus te abençoe. Ela é fofa, né? Deus. Queria falar um pouco? Sobre o quê? Um livro. Minha luta? Já ouvi falar. Eu ainda não li, mas eu já ouvi falar desse livro. Ah, tá. Esse livro eu não tenho. Eu tenho um outro aí. Tem alguma coisa que eu podia te mandar. Você tem mais um computador comigo? Depois eu ver se eu arrumo alguma coisa histórica boa para te dar uma lida. Vou preparar aqui. Se eu li, for para mim, eu te dar uma lida. É bem interessante estudar sobre ele, como ele foi envolvido nessa inicialmente a intenção dele foi tentar resolver um problema social da Alemanha. Dá um beijo da tia? Que estava numa situação assim, bem desemprego, fome, desgraça, assim. E aí ele imaginou que poderia resolver aquilo, só que ele tentou pela força. Trabalhou a ideia de destruição dos outros partidos, ficaria só o partido dele. E a partir daí começou a subir a cabeça dele. Quando você começa num erro, o grave problema do erro é que ele leva a um outro pior. E aí a turma foi se aglutinando junto com ele, foi ganhando força, ganhando mais gente, e o pessoal acabou acreditando que aquilo era possível. Fazer uma nova Alemanha. E no fim, a nova Alemanha, para ele, tinha que conquistar outros países. E aí, então, você via que aí ele começou a imaginar que só tinha uma raça pura, que eram flores, de olhos azuis e brancos. Então ele começou a matar todo mundo que não era assim. Então, loucura, né? Foi ficar um negócio incontrolável. Ele começou a aumentar o exército dele. Aí, claro, os países foram sendo conquistados rápido, porque ninguém estava preparado para aquilo ali. E logo moveu outros povos a tentar parar aquilo, porque senão ele ia chegar até aqui, como já tinha conquistas, tentativas no Brasil. Ô irmão, tá bom, deu certo. Ah, então tem que se cuidar. Puxa, guardar. Leva um tempo ainda. Tá, então descansa lá. Amém. Em nome de Jesus, vamos continuar orando os outros. Também isso tudo em Cristo. Deus abençoe, meu querido. Qualquer coisa que precisar, liga. Tá bom. Tchau. Tá? Tchau. Então você vê que é um negócio bastante maligno, né? E o Hitler, ele era meio místico, ele tinha umas ideias assim, tudo que era, ele era supersticioso, né? Então tudo que era coisa que ele achava que podia trazer força e poder para ele, ele ia atrás. Existem livros bons que falam do misticismo, da superstição de Hitler. E ele acreditava, ele fazia pactos com poderes malignos. E ele fez a suástica, é a cruz de Cristo que ele quebrou em 4 partes. Então virou a suástica. Sabe a cruz do Hitler? É a cruz de Cristo quebrada. Ele quebrou a cruz e falou, não, Cristo não tem vez comigo. Eu vou quebrar Cristo, formar uma nova cruz, um novo divino, e ele chamou de Terceiro Reich, né, que era o terceiro reino implantado na Terra.
primeiro reino que seria os reinos romanos, depois um outro reino, esqueci, acho que era um outro reino, a ideia. Vamos. Aí depois a gente conversa, só um pouquinho. Mas era uma coisa bem maligna, né? Então, gente, assim, queridos irmãos, ele precisou ir, ele fez uma cirurgia nos dentes. Irmãos queridos e amados, Deus abençoe todos em nome de Jesus, aí em Nova York, na Califórnia, em Ohio, aqui no Brasil, em vários estados, o pessoal, irmãos amados em São Bernardo do Campo, lá no Rio de Janeiro, irmã Sheila, e em Campinas, São Paulo, cada amado irmão ali, em Blumenau e em outras cidades, aqui em Florianópolis, em outras cidades do nosso querido país. Que fiquemos firmes no Senhor Jesus. Guarde o Senhor, cada um dos amados, na sua palavra. Em nome de Jesus, irmãos queridos. E com a graça de Deus, se o Senhor permitir, terça-feira vamos estar juntos em Campinas, São Paulo. Deus abençoe, amados. Orem por mim, para a recuperação dessa surdez que me atacou, e dessa gripe que passou, mas ficou esse efeito colateral. E em nome de Jesus vamos seguindo, irmãos.